Glória a Deus, amém? Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 21. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 21. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após um bocado, entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe disse isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Amém? Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, uma palavra que fala das últimas horas de Jesus, dos últimos dias de Jesus na face da terra. Essa palavra, irmãos, ela é tão viva, ela é tão poderosa que ela não desatualiza. É uma palavra que se aplica a todas as gerações, até nós, e muito mais, até a volta de Cristo. A história de Jesus e a história da igreja, ela está recheada de pessoas que seguem a Jesus, que amam a Jesus, que servem a Jesus, mas também está recheada de pessoas que gostam de Jesus, que simpatizam com Jesus, que se identificam com Jesus, e por causa desse sentimento, muitas vezes traem a Jesus. A história está passando. Na época de Jesus aconteceu, depois continuou acontecendo, hoje também está acontecendo. Hoje a história atual da igreja também é essa, de pessoas que ouvem a palavra de Deus e
e passam a se apaixonar por Jesus, passam a amá-lo de coração, de corpo, de alma, passam a ter uma entrega total a Ele, passam a se dedicar a Ele, passam a abrir o seu coração e permitir o agir de Deus, passam a fazer com que aconteça nele aquilo que Deus sempre quis que acontecesse: a conversão, a salvação, a mudança, a transformação numa nova criatura, através da palavra, através do Espírito Santo. E muitas pessoas é de imediato, e outras pessoas requer um processo, um tempo, mas é algo evolutivo. Com o passar do tempo, a pessoa ela vai mudando, ela vai se convertendo, ela vai aceitando aquela nova novidade na sua vida, por causa do amor por Jesus. O grande problema nosso, irmão, é quando nós só gostamos de Jesus. Só quando nós gostamos de Jesus. Você já viveu um relacionamento aonde a pessoa gostava de você e aonde a pessoa amava você, aonde você gostava da pessoa, simpatizava, ou aonde você amava? Para você fazer um comparativo, quem ama não agride. Sim ou não, irmão? Não agride. Quem ama não trai. Sim ou não? Sim. Quem ama quer o melhor para o outro, quer ou não quer, irmão? Agora, quando gosta mais ou menos, quando simpatiza, não se importa muito. Quando simpatiza, quando gosta, quando tem uma afinidade, a gente se dá bem, não há uma consideração, não há um temor, não há um cuidado, porque o sentimento não é amor, o sentimento é o gostar, o sentimento é o simpatizar. E cada pessoa reage de um jeito. Uns aceitam, outros não aceitam. Eu não aceitaria, nunca aceitei migalha, nunca aceitei. Ou é tudo ou é nada. Ou me ama e fica comigo, ou eu prefiro ficar sozinho. É a coisa mais sincera. Fica um jogo de conveniência. E ao longo da história da igreja se vive essa novela de pessoas que amam Jesus profundamente, que se dedicam a Ele, que têm cuidado por causa dEle, e pessoas que simpatizam por Jesus apenas, que gostam de Jesus, e por causa disso não se importam se eventualmente houver um abandono, nem que seja momentâneo, ou uma traição. Não se importam, é só o gostar, não é o amar. A grande questão é: quem sou eu? Quem é você? Onde você se encaixa no enredo dessa história? Você é aquele que ama Jesus, ou você é aquele que só gosta de Jesus? Você é aquele que ama Jesus, ou você é aquele que simpatiza com Jesus? E nós vamos entender o problema disso, a problemática de tudo isso.
No versículo 21, ele fala: tendo Jesus dito isso, ele já vinha aqui de um processo de lavar os pés dos discípulos. Se você olhar o contexto, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Aquilo perturbou o espírito de Jesus, aquilo perturbou, aquilo machucou, aquilo feriu, ao ele olhar e entender que ele seria traído, não por alguém de fora, não por alguém distante, não por um inimigo declarado, mas ele seria traído por alguém de dentro. Aquilo traz uma perturbação no seu espírito. Ele falou: um de vocês, há de haver. Ele aponta para o futuro. A traição não tinha acontecido ainda de uma forma concreta. Olha, um de vocês há de me trair. E o versículo 22 mostra um certo tumulto que acontece naquela reunião. Ele fala: então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Um olhava para o outro, tentando enxergar no outro o traidor, tentando enxergar no outro uma culpa, tentando ler um comportamento. Quem será? E fulano abaixou a cabeça, botou a mão na cabeça, deve ser ele. Quem será? Fala aqui no versículo 23: ora, um dos discípulos a quem Jesus amava estava reclinado no seio de Jesus. Um dos discípulos, que mais tarde se sabe que era João, o mais novo dos discípulos, um jovem, quase que um mascote no meio dos discípulos. João, deitado no peito de Jesus, deitado no peito de Jesus. Quando você anda de ônibus, você senta do lado de uma pessoa, às vezes você está meio cansado, sonolento, primeira coisa que você faz é deitar no peito de quem está do seu lado, não é isso, irmão? Sim. Você faz isso? Fala: amigão, dá licença aí, você está meio suado, mas eu estou cansado, cara, estou meio sonolento, posso deitar um pouco aí? Você faz isso, irmão? Não. Você não faz isso. Você não faz isso. Por que você não faz isso? Mas se fosse o teu marido que estivesse ali do lado, você encostava no ombro dele, no peito dele? Fosse seu filho? Porque encostar no peito é um sinônimo de intimidade. Encostar no peito é um sinônimo de afinidade, é um sinônimo de amizade, é um sinônimo de carinho. Estar ali, encostado no peito de Jesus. Enquanto muitos dos discípulos preferiam sentar aí, um na ponta da mesa, vai saber aonde, a Bíblia não especifica. Outro senta no meio, outro senta em qualquer lugar. João queria sentar ao lado de Jesus, para que pudesse deitar no peito dele. Era a preferência de João. E quem dera essa fosse
a nossa preferência. Quem dera esse fosse o nosso desejo. Muitas vezes nós não conseguimos deitar no peito de Jesus, sabe por quê? Porque muitas vezes para nós ele é um estranho. Hoje eu vi na escola bíblica aqui, infelizmente estava vazia, tinha poucas pessoas. E tem gente que não está nem aí para conhecer esse Jesus, para ter intimidade, para ter afinidade, para ter aconchego com esse Jesus. João escolheu deitar no peito. João escolheu estar próximo de Jesus. João escolheu estar junto de Jesus em intimidade. Aí eu pergunto para você e você responda para Deus: qual é o lugar da mesa? A mesa representa a comunhão. Qual é o lugar da mesa aqui nesse lugar que você está? Nesse lugar, nessa mesa, nessa comunhão, você está encostado no peito de Jesus ou você está longe? Porque isso responde um monte de perguntas, irmãos, que você faz na tua oração. Isso responde um monte de coisas e situações na tua vida. Porque na mesa da comunhão, muitas vezes você estava longe. Na mesa da comunhão. O cara entra no cinema, Ailton. O cara entra no cinema. O filme é 3 horas, 4 horas, ele senta lá quando acaba o cinema. Quando acaba o cinema, ele fala: não acredito, já acabou. Já acabou. Começa a subir as letras, Luciano. E o cara não levanta, ele fica sentado lá olhando as letras. Às vezes está em inglês, ele não entende nada, mas ele quer ficar até o final. Eu paguei e vai até o final. Vai até o final. O cara às vezes entra na igreja para poder ter intimidade com Deus. Ele senta, ele nem senta reto, ele senta meio de lado, porque a vontade dele, o pé dele já quer ir embora. O olho dele está no relógio o tempo inteiro. Fala: nossa, esse pregador não cala a boca, como fala, hein? Para você ver a diferença. Para você ver a diferença de quem quer estar deitado no peito de Jesus e quem quer estar longe da comunhão. Amém? Fala ainda aqui no versículo 24: então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Pedro, sentado mais ou menos longe, ele olha e vê João encostado com a cabeça no peito de Jesus. Talvez ele pensando que Jesus não estava vendo, né? Jesus olhando para o lado, ele assim: João, fazendo sinal. Pergunta aí, moleque, pergunta aí quem é. Pergunta quem é que vai trair. Fazendo sinal. E diz a Bíblia aqui, no versículo 25: e inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondendo: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Após o sinal de Pedro, ele deita de novo no peito de Jesus. Quando você deita no peito de alguém, irmão, quando você deita no peito de alguém, quem faz isso às vezes é o filho, a filha no peito do pai e da mãe, às vezes é a esposa. Quando você deita aqui no peito, irmão, você ouve que barulho?
o coração. Quando você deita no peito de Jesus, irmão, você ouve o coração de Deus. Às vezes eu quero saber o que Deus tem para a minha vida, qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus. Mas nessa mesa da comunhão eu estou tão longe, nessa mesa da comunhão eu estou tão longe, eu não vejo a hora de ir embora, eu não vejo a hora de acabar tudo isso para poder ver os gols do Fantástico, para correr para ver o que aconteceu no programa do Silvio Santos. Eu tenho que correr para não perder as pegadinhas do Silvio Santos. Mas quando eu deito no peito de Jesus, eu ouço o coração de Deus. Eu preciso ouvir o coração de Deus, irmão. O coração de Deus bate num ritmo, e às vezes o meu coração bate no outro. O coração de Deus fala uma coisa, o meu fala outra. Diz a Bíblia: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Mas o coração de Deus, o coração de Deus traz vida. O coração de Deus está a resposta. No coração de Deus está a bênção. Eu preciso deitar no peito de Jesus. Veja que quando ele deita no peito de Jesus, a partir do momento que Pedro faz um sinal para João, já ficou subentendido que Jesus não queria falar quem ia trair. Já ficou entendido ali, de alguma forma, que Jesus não ia falar o nome do traidor. Mas quando João deita no peito de Jesus e fala: Senhor, quem é? Jesus não hesita, imediatamente responde, fala: olha, é aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado. Quando você aprender a deitar no peito de Jesus, todas as suas dúvidas vão ser respondidas. Todos os mistérios, irmão amado, acabarão na tua vida. Você vai entender e vai ver a direção de Deus na sua vida quando você estiver deitado no peito de Jesus, porque é no peito de Jesus que eu tenho que fazer a minha oração. É no peito de Jesus que eu tenho que falar, não é na ponta da mesa, não é na beirada da porta. É no peito de Jesus. Mas Jesus falou para João, por que não falou para Pedro? Por que não falou para André, para qualquer outro? Houve uma diferença. Sim, houve uma diferença de intimidade. Houve uma diferença de intimidade. A intimidade de Deus está aberta para todas as pessoas. Basta eu e você se aproximar. Temos que nos aproximar. E eu me aproximo, irmão, buscando, eu me aproximo orando, eu me aproximo lendo essa palavra, eu me aproximo vindo nas reuniões, participando da célula, participando de um trabalho missionário, de uma ação social. É assim que eu me aproximo de Deus, porque é assim que Jesus fazia, era assim que ele andava. Então há uma diferença, sim. Há uma diferença, sim. Não pense que você na tua casa lá, é domingo, é dia de ir para o culto, você com a perna para cima lá assistindo televisão, eu não vou para a igreja. Pensa que Deus vai falar com você, que Ele não vai. O caminho está no coração de Jesus. A porta está no coração de Jesus. Amém? Ele fala: para quem eu der o bocado molhado, para quem eu der. Jesus, a missão dele
nessa terra foi dar. Jesus, ele deu tudo. Ele nunca tomou nada de ninguém, mas tudo ele deu. E por fim, deu a vida. Nessa palavra, até para o seu traidor, ele não tomou nada, ele continuou dando. A quem eu der o bocado, é esse. A quem eu der. Diz ainda, no versículo 27, e após o bocado, o pedaço de pão, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Quando Jesus dá um bocado para Judas, era como numa última tentativa de encontrar naquele homem arrependimento. Era um sinal. Judas já tinha negociado entregar Jesus para aqueles homens, mas diz a Bíblia que só depois que ele pega o bocado é que Satanás entra definitivamente nele. Até aquele momento, toda aquela situação estava sendo guiada pela maldade de Judas. Só depois Satanás entrou nele para consumar, para concretizar o fato. Tem coisas que acontecem na tua vida, como já foi falado aqui, e você fica dando glória para o diabo, que você caiu na armadilha, que você tomou mais um tombo, que o diabo fez isso. E às vezes você é vítima da tua própria maldade, da tua própria perversidade, da tua própria malignidade. E muitas vezes você vem para um lugar como esse, e o Senhor estende a mão para você, e ainda te dá um pedaço de bocado molhado, para ver se há um arrependimento, para ver se há uma mudança, para ver se há um novo comportamento, como que um ultimato. E quando não é aceito, é como se a pessoa abrisse a porta e chamasse o próprio diabo para entrar na sua vida, para reinar na sua vida. E isso aconteceu na vida de Judas. E você sabe o final da vida de Judas: foi a morte, foi se matar, foi se matar. Judas, ao pegar aquelas 20 moedas de prata, depois de entregar Jesus, quando ele entrega Jesus, quando ele concretiza o ato, Satanás se afasta, para que Judas assuma o erro totalmente. O peso é tão grande, que ele volta lá para os homens a quem ele havia negociado, e falou: olha, pega o teu dinheiro, porque esse dinheiro é de sangue inocente. Judas não desfruta do negócio que a sua perversidade maquinou, porque é assim que Satanás age. O pecado, meu irmão, ele é muito bom antes de ser consumado. O pecado é bom na cabeça das pessoas, do pensamento, do coração. Antes, o camarada foi lá, furtou, roubou, foi preso,
Você está aqui preso, vai puxar 10 anos, 15 anos. Valeu a pena? Ele falou: rapaz, pelo amor de Deus. Mas antes eu sonhava. Antes para mim ia dar certo. Antes para mim era isso. O cara maquinava, traía a mulher com aquela pessoa que ele trabalha. Mas era incrível, mas é isso, é linda. Quando acontece, perdeu a família, perde os filhos, aborrecimento. Valeu a pena, irmão? Valeu nada. Mas na minha cabeça antes foi ótimo, mas a concretização foi horrível. Foi horrível. Satanás ajuda a maquinar o projeto, leva a pessoa à beira do abismo. Quando ela vai consumar, quando ela concretiza, ele sai de cena e a pessoa assume toda a culpa, assume todo o erro, todo o peso cai sobre ele, cai sobre ela. Diz aqui o versículo 28, e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o propósito que lhe disse isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Quem estava sentado na mesa não entendeu. Qual foi o único discípulo que entendeu? Quem? João, que estava deitado no peito de Jesus. Todo mundo que estava naquela mesa, que, como eu falei para você, a mesa simboliza comunhão. Todo mundo que estava sentado ali não entendeu o que Jesus falou. Como hoje em dia Jesus fala todo dia comigo e com você, e nós não entendemos. Por falta de intimidade, nós não entendemos. O buraco está na frente. Nós caímos, Deus, por que eu caí nesse buraco? Por que bati a minha cabeça? Por que me machuquei? Por que aconteceu isso na minha família? Por que aconteceu isso na minha vida financeira? Mas Deus não fala. Ele fala, mas só ouve quem está perto do coração de Deus. Você pode estar na mesa, mas se você está distante, você não está entendendo o que Ele está falando. Mas Ele está falando o tempo todo Ele está falando. Amém? Amém. O tempo todo Ele está falando. O tempo todo. Qual foi a traição de Jesus? Quem pode me dizer? Qual foi a traição de Jesus? Qual foi a traição de Jesus? Perdão, a traição de Judas. Qual foi a traição de Judas? Ninguém sabe. Entregou Jesus ao seu inimigo. Ele entregou Jesus por uma questão ideológica. Ou seja, ele não acreditava no que Jesus pregava e entendia que o que os fariseus pregavam é o que estava certo. Foi por isso? Por que ele entregou Jesus?
por dinheiro, por coisa dessa terra. E toda vez, meu irmão, toda vez que eu deixo de vir adorar a Deus, toda vez que eu deixo de fazer algo relacionado às coisas de Deus, sem um motivo relevante, eu estou traindo Jesus, porque na verdade estou trocando Jesus por outra coisa. Estou trocando Jesus por um cinema, estou trocando Jesus por dinheiro. Você vai trabalhar hoje, mas tem que trabalhar? Não, se eu quiser não trabalho, mas quanto mais dinheiro melhor. Estão trocando Jesus. O número de Judas nesse enredo da história da igreja só tem crescido, só tem se multiplicado. E é exatamente por isso que Jesus ele fala: quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? É por isso. Porque talvez, é claro que isso não vai acontecer, talvez visivelmente, aparentemente aconteça, como no tempo de Elias. Elias falou para Deus: só sobrou eu de profeta, só eu. Ele não via mais ninguém. Para Elias só tinha ele de profeta. E Deus falou: olha, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Talvez a vida de Jesus seja assim, das pessoas olhar para as igrejas e não ver mais pessoas transformadas, só ver traidores, só ver pessoas de má índole, mesmo com a Bíblia debaixo do braço, mesmo nos púlpitos pregando, cantando e fazendo todas as coisas aparentemente da igreja. E o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Jesus, olhar ao seu redor e falar: Deus, sobrou só eu, sobrou só eu, porque eu vou para a igreja, eu não confio em ninguém. Eu vou para a igreja, só tem bandido. Eu vou para a igreja, só tem adúltero. Eu vou para a igreja, só tem gente que não presta, seja em qualquer igreja. Você já imaginou isso? A Bíblia fala, quando nós começamos a ler, no primeiro versículo, no versículo 21, que o Espírito de Jesus se turbou, se perturbou. Como será que está o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, nessa hora? Quando ele olha para a igreja de uma forma geral, quando ele olha para a igreja, para esse destemor, quando ele olha para uma igreja que não ama, uma igreja que só gosta, uma igreja que só simpatiza com Jesus, mas que não ama, uma igreja que troca, uma igreja que não se importa. Amém? Vamos orar por Beto. Ouve, ó Deus, a minha oração e atende o meu clamor. Quando me desfalece o coração, leva-me, Senhor, a rocha que é bem mais alta que eu, pois tu somente és meu refúgio e a minha
Senhor.